Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abram a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Glórias a Deus. E o versículo de número 11. Aleluia. Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. Capítulo de número 15, versículo 11. Amém? Eu já vou ler. Diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Mas, irmãos, antes de eu ler essa palavra, eu também quero ler no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo 16, um texto que já foi lido aqui nessa noite. Glórias a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava aqui sentado e analisando o decorrer desse trabalho, e eu pude sentir as minhas pernas um pouco tremer. Aí eu comecei a pensar comigo. Todas as vezes, irmãos, não é sempre, mas é uma das vezes que eu, por misericórdia do Senhor, tenho o privilégio de ter a oportunidade para falar da palavra do Senhor, eu fico um pouco tremo, porque a gente entende pela palavra do Senhor, e ela também diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados, e pelas nossas palavras nós seremos justificados. Glórias a Deus. A Bíblia também ela vai dizer que diante do Senhor a terra treme. E se a terra treme diante do Senhor, imagine nós que somos carne, somos humanos, somos falhos. Glórias a Deus. Ainda mais entendendo que a palavra do Senhor, ela é algo tão sério, tão responsável, que da mesma maneira que nós falamos, dessa mesma maneira nós vamos ser julgados. Então há uma responsabilidade muito grande. Glórias a Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que gostam, de ter nome. Há muitas pessoas que brigam por status. Há muitas pessoas que brigam, correm atrás de uma cadeira, querem estar na frente se apresentando. Mas a palavra de Deus nos ensina que isso é algo tão sério, é algo tão responsável. Irmãos, um homem, quando ele tem uma oportunidade para ele falar da palavra do Senhor, ele tem que estar na direção do Espírito Santo. Ele tem que estar na presença do Senhor. Porque cada um de nós temos uma necessidade. Nós não estamos aqui por um acaso. Eu não vim aqui hoje apenas por um convite. Por certo, Deus, Ele já falou com alguém, tocou no coração de alguém, para que eu tivesse essa oportunidade, para que vocês tivessem essa oportunidade de estar aqui hoje. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, assim como disse o Senhor Jesus, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Então a minha vida aqui nesta noite, cada um de nós que estamos ocupando essa cadeira aqui nesta noite, esse ambiente, nós não estamos aqui por um acaso. Não. Há um propósito de Deus na tua vida. Há
O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade, é enviado de Deus. Ele é o teu Consolador. Eu já vou entrar na mensagem. Mas sabe aquele momento? Eu estou dizendo essa palavra, irmãos, dirigida pelo Espírito Santo. Sabe aquele momento lá na tua casa que você olha para a direita, para a esquerda, e somente as lágrimas elas correm nos seus olhos, diante do seu rosto, sem que você perceba. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está ali do teu lado. Ele é o nosso Consolador. Jesus não está mais aqui na terra. Jesus, Ele esteve aqui. Ele teve aqui a sua jornada, os seus 33 anos. Toda a sua experiência, todo o exemplo, meu e seu, Jesus deixou aqui nos 33 anos. Aqui Ele passou de tudo. Aqui Jesus sofreu. Aqui Jesus padeceu. Aqui Jesus foi humilhado. Começando pelo seu nascimento. Ele nasceu numa manjedoura. Então todos os exemplos de Jesus ficou para nós no seu reinado aqui na terra. Porém, chegou-se o tempo dele retornar ao céu. Mas aí os discípulos eles se enfureceram. Jesus e nós. Jesus disse: calma, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. E Deus, irmãos, Ele me deu essa palavra enquanto o irmão louvava o nome do Senhor aqui. Para que chorar? Para que a solidão? Se há um Deus que tudo pode por você. Irmãos, eu dirijo essa palavra para alguém especial aqui nessa noite, dirigida pelo Espírito Santo. A tua vida, ela está nas mãos de Deus. A tua vida, ela está na direção do Senhor. A gente chora, irmãos. A gente sofre. Eu vim para cá hoje, a minha esposa ficou lá de cama. Ela está com dengue, não está aguentando nem levantar. Uma situação muito ruim, enfermidade terrível. Mas eu disse: eu vou. O mesmo Deus que está lá comigo, Ele está aqui com você. O mesmo Deus que fala comigo, Ele fala com alguém aqui nesta noite. Eu não preciso saber da tua situação, do teu dia a dia. Eu não preciso saber o que você passa no teu trabalho. Eu não preciso saber o que você passa no meio da tua família. Eu não preciso saber o que a sociedade te acusa, te aponta. Eu não preciso saber da humilhação que você passa, ou que você está vivendo por alguém à sua volta. Mas dirigido pelo Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa. Ele sabe. Jesus disse que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Tenha certeza, Ele está contigo. Ele está com você. Pode o mundo te desprezar, pode o mundo te rejeitar, mas ao seu lado está o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, fala com alguém aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele é um texto muito interessante, irmãos. Muito. E eu vejo aqui nesse texto o amor de Deus para as nossas vidas. Eu vejo o amor de Deus pela vida de cada um de nós. Porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o primeiro texto. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11, a seguir vai falar da parábola do filho pródigo. É uma passagem, é um texto que é muito conhecido no meio do Evangelho. Mas uma mensagem, irmãos, que ela se renova a cada dia nas nossas vidas. A parábola do filho pródigo. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver, nós vamos até comentar de um jovem que achou que ele era mais sábio do que o seu pai, de um moço que ele achou que ele era mais esperto do que o seu irmão, que era mais velho. Quando ele teve o entendimento de olhar para o seu pai e dizer ao seu pai que ele tinha direito naquela idade, é porque ele não era bom. Ele tinha o autoconhecimento, ele tinha o conhecimento de herança, de bens, mas ele cometeu um erro na vida dele. Ele cometeu um erro na vida dele. E qual foi o erro que esse jovem cometeu? Achar que ele iria conseguir viver longe do pai, iria ter sucesso na sua vida longe do pai. Esse texto, irmãos, ele é tão interessante que nós vamos ver falar de um homem e de dois filhos. Nós não vamos achar nesse texto sobre a mãe desse jovem, sobre a mulher desse homem, porque essa parábola, Jesus ele estava se referindo ao amor de Deus. Jesus ele estava referindo sobre essa palavra, sobre o amor de Deus pela nossa vida, sobre o amor de Deus pela sua vida. E lá em João, ele diz que Jesus ele enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus é clara. Jesus, ele enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. O que esse texto está dizendo? Que o homem, que a mulher, que não crê em Deus, que não serve ao Senhor, ele está correndo o risco de ser condenado. Porque Deus ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que nos garante, irmãos, a salvação? Sabe o que te garante a vida? Sabe o que te garante a saúde? Sabe o que te garante o bem-estar? A tua vida diante de Deus. É a tua vida no altar do Senhor. É a nossa vida na presença de santidade, em obediência com a palavra de Deus. Foi para isso que Jesus veio, enviado de Deus. Mas aquele que não crer será condenado. Os irmãos entendam, os irmãos vejam que tipo de evangelho que nós estamos vivendo nos últimos dias. Os irmãos estão percebendo como que está o evangelho, a palavra de Deus sendo anunciada, a forma que os cristãos estão vivendo nos últimos dias. Jesus ele disse, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. E quem não crê? E quem não crê? Irmãos, é Bíblia para o homem e para a mulher ser salvo, para que nós tenhamos o direito da salvação, para que nós sejamos eleitos filhos de Deus. Nós temos que abandonar o mundo.
força nem por violência. Não é por força nem por violência. Por que o pai decidiu dar a parte deles? A gente vê muitas pessoas pregando, dizendo que o pai deu a parte do mais moço. A Bíblia diz que o pai deu a parte dos dois. Se você ler no versículo 11, você vai ler que o Senhor, o homem, repartiu para eles. Para eles. Não foi para ele, foi para eles. Repartiu para os dois. Só que o mais moço, ele decidiu pegar a sua parte e foi para o mundo. O que pensa um homem, irmão, sair da presença de Deus? O que pensa uma mulher sair da presença de Deus? O que pensa um ser humano, tendo conhecimento que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida, a sua, perdoou nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu direito de salvação. Aí o filho pródigo resolve sair da casa do pai. Aqui ele está agraciado, aqui ele tem saúde, aqui ele tem vida boa, aqui ele está abençoado. Irmãos, um homem abençoado, ele é repleto da graça de Deus, porque a bênção de Deus, ela vem na tua vida de várias formas. A bênção de Deus, ela abre a porta do teu emprego. A bênção de Deus, ela te dá saúde. Quando você ora por alguém da tua família, por certo, Deus que está no céu, ele envia um anjo a trabalhar a seu favor, e alguém será abençoado pela tua oração. Então, quando o filho está dentro da casa do pai, ele é abençoado. Ele tem tudo. A mulher tem tudo, o jovem tem tudo. Mas aí, ele resolve viver uma experiência. Pega tudo que Deus deu na vida dele e vai para o mundo. E o texto diz que para a terra onde este jovem foi, depois de ele ter vivido tudo, aproveitado tudo, porque é assim que o ser humano faz. Quando ele sai de dentro da casa do pai, quando ele sai debaixo da proteção do pai, ele acha que ele é livre, ele acha que ele pode tudo. Aí ele começa com as festas, beber, bagunçar, vou aproveitar tudo, vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou fazer agora. Aí o filho sai da casa do pai e vai. Mas por que o pai não impediu do filho ir? Porque o pai sabia que nem o filho vive longe do pai. Não vive. Não vive. Irmãos, a pior experiência de uma pessoa é ele sair da igreja, sair da casa do Senhor e ir para o mundo achando que ele vai ser feliz, achando que lá ele vai ter de tudo, achando que o mundo vai abrir as portas para ele. Pode até abrir, vai para a sua própria destruição. Porque vida é só em Cristo. Bênção é só na casa do Senhor. Garantia, irmãos, de proteção é quando nós estamos debaixo da mão de Deus. Porque quando o homem sai da presença de Deus, a sua garantia de proteção acabou. Deus não tem prazer com aquele que está no mundo. Deus não tem compromisso com o homem que está fora da direção do Espírito Santo. Algumas pessoas são guardadas pela oração do pai, da mãe, de alguém da família, que enquanto ele está lá no mundo, virando pirueta, achando que está regozijando, tem alguém de joelho dobrado pedindo misericórdia por ele. Mas é pela oração do pai, da mãe ou de alguém. Não é porque Deus guarda aquele que está lá no mundo vivendo as suas algazaras. De jeito nenhum. O compromisso de Deus é com aquele que serve ao Senhor, está
A parábola da ovelha, nós vamos ver que qual é o homem que tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, ele não vai atrás dela. Ele vai. Por quê? Porque a ovelha se perdeu. A parábola da dracma. Por que a mulher perdeu a moeda dentro de casa e cuidando, ela juntando-se, varrendo a casa, ela encontrou a dracma e reuniu as amigas e se alegrou pela dracma que estava perdida? Mas então por que o filho pródigo, o pai deixou ele embora? O pai deixou, porque o pai sabia que um dia ele ia voltar. O pai sabia. E o texto diz que esse homem, este jovem, ele partiu para uma terra, e lá nessa terra, ele desperdiçou tudo, tudo, tudo. E é assim que acontece. Quando o homem não tem mais nada, quando o homem está perdido, aí chegou a fome na terra. O texto diz que houve fome naquela terra. Aí chegou a fome, o jovem estava despreparado, perdeu tudo que tinha, não tinha mais nada. Vivendo o quê? Vivendo o quê? O homem sem Deus, irmãos, nesse mundo é só miséria. Mas aí o texto diz que chegou alguém daquele lugar e ofereceu a ele um serviço. E qual era o serviço? Cuidar de porco. E na lei judaica, porco é imundo. Agora você imagina um homem que era filho de fazendeiro, um homem que era rico, um homem que tinha de tudo, passar a cuidar de porcos. E o texto diz que em meio à fome naquela cidade, naquele lugar, naquela terra, ele desejou comer a mesma comida que os porcos comiam, o mesmo alimento que os porcos comiam, ele desejou comer. Agora você imagina um homem dentro da igreja, se alimentando da palavra de Deus, tendo a tua alma saciada, tendo a sua vida na presença de Deus todos os dias, vivendo em paz, tendo a casa do Pai. Quando ele vai lá para o mundo, o que o mundo oferece de bom? O que o mundo oferece de bom? O homem lá fora, quando ele está em desespero, agoniado, não sabe o que fazer, nada está bom, vai para o boteco, não está bom, vai para o campo, não está bom, vai para a praia, não está bom, vai para tudo quanto é lugar, não está bom. O que ele faz? Aprende a beber, aprende a fumar, aprende a usar droga, tenta se satisfazer a sua alma, tenta se satisfazer o seu vazio com as porcarias desse mundo. É o que o jovem fez. Ele tinha tudo, mas depois que ele estava lá na terra, onde havia fome, ele não tinha mais o que comer, não tinha mais dinheiro. Vai morrer de fome? O texto diz que ele desejou se alimentar da comida que os porcos comiam. Irmãos, esse texto, ele é um texto para crente. Ele é um texto para crente. Porque aí fora, se a gente for falar uma palavra dessa, as pessoas vão dizer que nós estamos discriminando as pessoas. Vão dizer que nós estamos acusando. Mas o texto diz que o jovem desejou comer a comida que os porcos comiam. O mundo aí fora, irmãos. O mundo aí fora é comida para crente? É alimento para crente? É alimento para o servo de Deus? Essas coisas aí de fora
com as coisas desse mundo. E a parábola de Jesus foi essa. Mas aí, como o homem não consegue viver sem o Pai, o sentimento bateu, a dor bateu, e ele caiu em si. Ele disse: quantos jornaleiros de meu Pai vivem melhor do que eu, e eu aqui nessa situação? Irmãos, ainda há uma esperança, porque feliz é o homem que ainda reconhece que ele precisa de Deus. Feliz é o homem que está na miséria e ele ainda reconhece que ele precisa voltar para a casa do Pai, que ele precisa voltar para os braços do Pai, ter a comida do Pai, ter o abraço do Pai. E ele diz: vou voltar. Mas agora eu imagino o inimigo na mente dele: você vai voltar? Eles não vão te aceitar lá não. Será que eles vão te aceitar lá? Você já era de lá. É assim ou não é, irmãos? E se nós não tomarmos cuidado, isso acontece no nosso meio. Porque o texto diz que quando ele voltou, que o Pai foi de encontro, abraçou, beijou, e o seu irmão estava no campo. Quando o seu irmão chegou, ele disse: o que é aquilo? Aí os empregados disseram assim: é seu irmão que voltou. Seu irmão estava morto, ele reviveu, ele voltou. O texto diz que quando o pai viu ele vindo, o pai de longe avistou, foi de encontro, abraçou e beijou e trouxe para casa. Já o irmão, o que o irmão fez? De novo, não acredito. Meu pai vai aceitar isso de volta aqui. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com a rejeição. Deus, Ele está de braços abertos para perdoar, para receber, para aceitar. E se nós não tomarmos cuidado, o que Deus perdoa, o que Deus aceita, nós ponhamos para fora de novo. Porque foi essa a atitude do irmão mais velho. Foi essa. Aí o texto diz que ele foi lá no pai: ô pai, o senhor nunca matou um bezerro para mim, pai? O senhor nunca fez uma festa para mim? Eu estou aqui há tanto tempo, pai. Olha o erro. Eu nunca transgredi contra o Senhor, pai. Eu sempre lhe agradei. Irmãos, é o maior erro nosso, é não se dobrar diante de Deus todos os dias e pedir perdão ao Senhor, achando que nós já estamos perfeitos. Foi a atitude do mais velho. Ô pai, eu nunca desagradei o Senhor, pai. Será que não? Será que não? Porque o pai perdoa, o pai abraça, mesmo o filho tropicando, errando. Irmãos, nós somos falhos, nós não somos santos, todos nós somos humanos, todos nós temos defeito. É a misericórdia de Deus que nos segura aqui dentro, mas nós somos falhos. E o filho mais velho foi falar para o pai: pai, eu nunca errei, pai, o senhor nunca fez uma festa para mim. Será que ele não percebia que ele estava sob a proteção do pai? Será que ele não percebia que ele estava dentro da casa do pai? Será que ele não percebia que tudo que o pai comia ele estava comendo? Será que ele não percebeu que a herança que o pai repartiu com ele estava guardada? Porque a Bíblia diz que quando o mais moço chegou e pediu, o pai repartiu com os dois. O mais novo esbanjou, o mais velho, o texto não diz, mas com certeza ele não estragou. Mas o pai deu a parte dele. Mas ele não aceitou que o pai recebesse seu irmão de volta. Irmãos, isso é um perigo. É um perigo. É um perigo. É por isso que eu disse que esse texto, ele reflete o amor de Deus na nossa vida. E esse texto é um texto para crente, é um texto para cristão. É um texto
cristã? Porque o pai recebeu de volta o filho que se havia perdido. Já o irmão mais velho não ficou contente com a volta do irmão. Mas é um texto para cada um de nós refletir nessa noite. É um texto para cada um de nós refletir. O amor de Deus, irmãos, é tão grande pela minha vida e pela sua. O amor de Deus é tão abundante pelas nossas vidas. O amor de Deus é tão imenso. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantas vezes você tem alcançado da parte do Senhor? Quantas vezes foram as vezes que Deus falou com você, aqui neste lugar, usando alguém para que você vivesse em paz, vivesse bem, vivesse sob a guarda e a proteção do Senhor? É o compromisso de Deus conosco. Mas é um texto, irmãos, que reflete bastante na nossa mente. Guarde essa palavra. O filho pródigo, ele foi embora, perdeu tudo que tinha, mas o amor do pai fez com que ele retornasse. A Bíblia diz que a festa no céu diante dos anjos pelo pecador que se arrepende. Agora um conselho para nós: essa atitude do irmão mais velho, essa atitude não pode fazer parte da nossa vida. Não pode, não pode. O mesmo amor do pai é o mesmo amor que tinha que estar no coração do filho mais velho. O filho mais velho também, ele teria que ter se regozijado com a alegria do seu irmão que voltou. Não ele ter achado ruim, porque o pai estava fazendo festa do seu irmão. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E dentre muitos chamados, muitos vêm e voltam. Mas quando ele voltar, nós temos que recebê-lo do mesmo amor que o Pai o recebe. Do mesmo amor que o Pai o recebe, nós temos que receber também. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós carregamos um julgamento na nossa vida. Nós achamos que é nós que dá a salvação de alguém. Nós achamos que é nós que vamos garantir a salvação de alguém. Não é não. O nosso compromisso é pregar a palavra do Senhor. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem liberta é o Espírito Santo. Lá na igreja que eu estava congregando, tem um menino de 16 anos de idade que ia ser na igreja. Voltou. Aí disse que ia trabalhar de segurança numa festa. Falei, rapaz, não faz isso. Eu vou. Falei, meu Deus. Mas tá bom. Lá naquela festa, ele disse que ele era segurança, disse que ele era. E teve uma briga, e naquela briga, ele morreu. Mataram ele. E quando eu cheguei próximo dele assim, a última palavra que ele pôde me dizer foi: irmão, não deixa eu morrer. Eu não podia fazer mais nada. Aí a família veio perguntar para mim: ele foi salvo, não foi? Foi, você tem que falar que ele foi salvo. Irmãos, nós não damos salvação para ninguém. Quem salva é aquele que morreu na cruz do Calvário. É ele que salva. Não é eu, não é você. O nosso compromisso é pregar a palavra do Senhor, falar a verdade. Aí eu disse assim: quem salva é o Senhor Jesus. Ele sabe como estava a vida dele diante de Deus. Não é eu dizendo para você que ele foi salvo, porque ele vai ser salvo. Ele sabe como estava a vida dele diante de Deus. E é assim que funciona, irmãos. O dia de amanhã não pertence a mim, nem a você, nem a ninguém de nós. Imagine-se comigo, o filho pródigo, se ele morre lá naquela terra onde ele estava, longe da presença do Pai, longe do amor do Pai, longe dos benefícios do Pai. E tudo pode acontecer, porque a palavra do Senhor diz que o dia de amanhã, no
não pertence a mim, nem a você, nem a ninguém de nós. Assim como o arrebatamento da igreja, nem Jesus sabe quando vai ser o arrebatamento, somente Deus. Então nós temos que estar preparados, nós temos que viver em santidade, nós temos que viver em amor, nós temos, irmãos, que andar na presença de Deus, para que nós possamos suportar os dias maus. Aleluia. Mas que o amor de Deus permaneça na nossa vida. Aleluia. Aleluia. E que esse mesmo amor do Pai esteja na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. E se alguém voltar, irmãos, receba com amor. Receba com amor. Exemplo do Pai. Exemplo do Pai. Não vamos seguir o exemplo do irmão mais velho, não. Vamos seguir o exemplo do Pai. Vamos recebê-lo com amor. Amém? Porque fazendo assim nós estamos ajudando pedra na nossa coroa. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. E eu agradeço pela minha oportunidade. Em nome de Jesus.